Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 3 de março de 2020, a primeira semana da Quaresma. Devido ao período quaresmal, nós vamos ver, as cores litúrgicas do altar e paramentos do padre, a casula na cor roxa. Muito bem. Nessa terça-feira, então, nós vamos também eu vou informá-los com relação a alguns eventos que vão estar acontecendo na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, estado de São Paulo, aqui para esses dias. Então, para o dia 6, 7 e 8, agora, nesse fim de semana, vai haver o aprofundamento para as famílias novas, tem a participação do padre Rafael Solano, juntamente com outros membros da Canção Nova, como o casal Rubens e Tânia, que aparecem sempre nos programas do Sorrindo para a Vida e do Amor Vencerá. Para os dias 13, 14 e 15, vai haver o acampamento de cura e libertação, com a participação do padre Marlon Múcio, irmã Ana Paula e irmã Maria Eunice, entre outros membros da comunidade Canção Nova. Só tenho que fazer um alerta, que esse evento de cura e libertação não confundir com o evento que tradicionalmente acontece por volta de outubro e novembro, já no período do segundo semestre, que tem a participação do padre português, padre Duarte de Souza Lara, padre exorcista. Em alguns áudios, geralmente quando chega esse período do ano, eu costumo estar informando esses acampamentos, principalmente esse que geralmente acontece no segundo semestre, com a participação do padre Duarte. Eu já dei um testemunho aqui, mas vou dar de novo. No caso desse acampamento, o segundo acampamento de cura e libertação com a participação do padre Duarte, tradicionalmente acontece nesse período de outubro para novembro, já desde, se não me engano, desde 2012 que ele tem vindo aqui para o interior de São Paulo, na Canção Nova. Então, se você viu o vídeo que eu postei na pasta Ser Católico, ou entrou no canal dele do YouTube, que é o único canal que ele não tem outra rede social. Existe um Instagram que foi feito por uma pessoa que, se não me engano, não sei se é um admirador ou admiradora do trabalho dele. Não é ele, tá? Mas ele deve ter contato com o padre, Mas assim, procure saber mais pregações do padre Duarte. Ele já explanou muitas coisas. Atualmente ele só está fazendo perguntas e respostas, E ele me ajudou muito no processo de volta para a Igreja Católica. Tá? Mas, de qualquer forma, esse acampamento que vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de março, agora, na outra semana, ele tem sua importância porque também, tradicionalmente, esse acampamento, ele também acontece sempre nesse período, do primeiro semestre, mas tem outras pessoas envolvidas, tá? Então vale muito a pena. Sem contar que o padre Marlon Múcio, vou refrescar sua memória, ele é da comunidade Sede Santos, faz, como direi, não sei se o termo correto seria uma parceria, com a Canção Nova, mas o grupo de oração Sede Santos, a editora Sede Santos, tem publicações do padre Marlon Múcio, e fora que esse padre em especial, ele passou por um processo de doença muito grave há uns anos atrás, que se você olha hoje, se você não conhece a história de vida dele, se você não acompanhou o antes, durante o processo da doença, que durou alguns anos, e agora você não acredita que é o mesmo padre Marlon Múcio. Então eu sugiro que você procure saber como é que foi esse processo, que acometeu ele. Foi uma doença, não sei se é congênita, eu sei que paralisou ele ficou muito tempo em cadeira de rodas, usando respirador, inclusive, já celebrou missas na Canção Nova em cadeira de rodas com o cilindro de oxigênio. E, se não me engano, faz um ano
que ele retomou as atividades de forma normal, sem usar até fraldas, porque ele estava nessa fase mesmo, estava bem complicado. E ele diz que ele é um milagre, né, pela intercessão de Nossa Senhora. Então, só pela vida do padre Marlon Múcio já vale um belo testemunho, né, de vida, de luta, e não desistiu não, né? Então acompanhem também esse acampamento de cura e libertação, que vocês não vão se arrepender. Que mais? Ah, sim. Sobre o acampamento do dia 6, 7 e 8 de março, que vai acontecer esse fim de semana, então, que tem a participação do padre Rafael Solano. Talvez você não conheça o padre Rafael Solano. Ele é um padre, ele não é brasileiro, ele é aqui da América Latina, não me recordo qual que é o país dele agora no momento, mas ele tem uma especialização focada na família, na sexualidade e no quesito afetividade. Ele é um padre que sempre vai estar falando essas três vertentes, mas principalmente a sexualidade e a afetividade. Existe no canal do YouTube Canção Nova Play, se você pesquisar lá na playlist, onde tem os vários acampamentos, as pregações principais de muitos acampamentos, foi disponibilizado de, não sei se é 1 ano e meio, 2 anos para trás, um encontro que foi gravado, não foi aberto ao público. Foi um encontro fechado, mas graças a Deus alguém gravou e foi publicado dentro do Canção Nova Play, um curso de afetividade para os membros das novas comunidades e pessoas consagradas, freis, monges, monjas, tá? Ele fala muito da afetividade e sexualidade para essas pessoas que, como ele, têm que manter o celibato. Ele é um professor, digamos assim, ele é um padre formador mesmo, né? Ele é especializado, ele não é um padre que caiu de paraquedas no assunto. Ele tem estudo, né? Ele sabe o que está falando e ele é focado nesse tema. Então, estou dando uma ênfase específica. Eu não sei se vai ser transmitido esse encontro, eu não sei se vai ser gravado, depois vai ser disponibilizado pelo canal Canção Nova Play, mas fiquem atentos, né? Se você estiver pela região, vá lá participar, procure saber se precisa fazer inscrição prévia. Eu só dei uma olhada por cima, então realmente eu não... eu estou apenas dando um alerta, né? Um indicativo, mas procure saber porque as palestras do padre Solano, Rafael Solano, são ótimas nessa parte, tiram muitas dúvidas, principalmente você, meu irmão, minha irmã, que deseja até ter uma vida celibatária no mundo secular. Porque tem gente que tem aquelas ideias, né? Ah, eu posso tudo, eu me sinto empoderada, só que nesse lado do empoderamento significa uma sexualidade livre por demais, né? E eu sei que existem pessoas de várias faixas etárias, tanto jovens moças, jovens rapazes, que não querem ficar se entregando para qualquer pessoa. Mantenham o celibato, né? E só que tem dúvidas, lógico, porque tem afetividade, depende o que eu sinto, meu coração bate mais forte, mas a pessoa já é casada, a pessoa é de uma comunidade, a pessoa é celibatária e eu gosto dessa pessoa, e aí, né? Então, é errado sentir, é errado ter paixão pela pessoa, então, é pecado, não é pecado? Então fica aquela coisa, a questão dos escrúpulos, né? Então, todo o material desse padre, Rafael Solano, procure saber. A mesma coisa o padre Duarte de Souza Lara. Procure conhecer esses padres, vale muito a pena. E procure também saber a história de vida do padre Marlon Múcio, caso você não saiba quem ele é. Tá? Ele realmente saiu dos portões da morte mesmo. É bem bacana o testemunho de vida dele. Outra coisa que eu venho falar, que também pegou muita gente de surpresa, talvez você não conheça o padre que eu vou falar, o padre Reginaldo Manzotti, que é o presidente aqui da Associação Evangelizar é Preciso e reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Curitiba, ele esteve hospitalizado na terça-feira de Carnaval e saiu recentemente do hospital, se não me engano, na quinta-feira mesmo, quinta após as cinzas. Ele estava hospitalizado aqui em Curitiba. Então, se você conhece o trabalho do padre Reginaldo Manzotti, por favor, reze por ele, porque
Olha, eu só não vou falar o tanto de doença que esse homem já teve, porque vai parecer fofoca. Na verdade foi fofoca mesmo, porque, meu Deus, é cada um contando cada coisa, né? Mas assim, ele tem passado por uns perrengues aí na área da saúde, né? E, por exemplo, o ano passado. Isso aí que eu vou contar não é fofoca, porque ele falou num programa dele, em fevereiro do ano passado, fins de fevereiro do ano passado, que ele foi mordido por uma ratazana que apareceu no quarto dele. Só que assim, talvez você esteja achando um absurdo, né? Mas eu até lembro aquela época porque teve uma chuva muito forte aqui em Curitiba, muito estranha mesmo, em que os bueiros levantaram as tampas. Parecia coisa como aconteceu lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Não chegou naquele tanto, mas alagou mais nas regiões centrais de Curitiba e provavelmente aquilo deixou os bichos do esgoto tudo revoltado. E ele foi atacado por uma ratazana durante a noite. Claro que ele se tratou, lógico, né? Mas ele mesmo falou no programa, aquilo foi muito estranho. Então, fora uns casos de pneumonia que ele já teve e tal, né? E o que a gente não sabe do que ele já foi hospitalizado no correr do ano passado para cá, tá? Mas essa vez não foi caso de ratazana. Ratazana foi justamente há um ano atrás. O que aconteceu esse ano eu não sei. Especula-se, mas eu não vou falar porque aí não foi ele que falou, a parte lá do jornalismo dele, a assessoria dele, só comentou que ele passou mal logo depois que ele fez um evento em Palmas, Tocantins, né? Ele fez um show de evangelização e logo depois ele voltou, caiu doente, tá? Então eu peço orações, né? Rezem por ele, se você costuma acompanhá-lo, mas ele tem um histórico, assim, realmente de ter cada coisa que, né? Tem que cuidar da saúde, né, padre? Não pode deixar assim, né? Até porque ele ele é o presidente da obra e é ruim também para os funcionários lá, os colaboradores da Associação Evangelizar é Preciso, porque se desestrutura até os funcionários, colaboradores, as pastorais, né? Porque além dele cuidar, talvez não administrar, mas ele né, está à frente da Associação Evangelizar é Preciso. É uma obra de evangelização nacional. Ele também é reitor do santuário, né, Nossa Senhora de Guadalupe, então, querendo ou não, qualquer coisa que diga alguma coisa com relação à saúde abala, né, quem está lá ajudando, quem está trabalhando, quem está sempre presente nesses locais, né. Eu sei porque eu já tive patrão, assim, que ficou adoecido, ficou na UTI, é uma coisa que abala bastante. E querendo ou não, muitas pessoas dependem, né? Nem que seja da imagem dele ou da voz dele durante o programa, né? Então, se você não conhece também a história de vida do padre Reginaldo Manzotti, ou de repente você conhece e não concorda muito com o que ele faz, eu vou dizer assim que eu também não concordo com um ou outro livro dele, alguma postura que ele tem, mas eu recomendo você ouvir as homilias quando ele faz as missas, que são disponibilizadas no canal do YouTube TV Evangelizar, tá? Tem ao vivo, tem os gravados, e acompanhar também a equipe de padres que ele congrega em torno da Associação Evangelizar e Preciso e em torno do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, porque ele congrega padres muito bons, inclusive, não precisa fixar só nele, né? Eu, por exemplo, gosto muito do padre Edson Odaguiri, quando precisa substituir, digamos assim, entre aspas, né? Quando o padre Manzotti não pode estar fazendo a missa, o padre Edson Odaguiri, que é aqui da Arquidiocese de Curitiba, ele faz as missas e ele também tem uma homilia bem bacana, militar, né? Ele é da aeronáutica, ele é capelão, então não é tão conhecido nacionalmente, mas eu gosto bastante das homilias dele, inclusive do padre João Luiz Lemos, né? Entre outros padres que ajudam e que fazem parte da programação quando é transmitido as missas aqui do santuário, tá? Então, mas de qualquer forma, vamos rezar, né, pela saúde do padre Manzotti, porque apesar de eu não concordar com alguma publicação dele, ou de repente desse excesso de shows que ele faz e tudo, talvez uma outra música, né, porque, enfim, isso é com o padre, não é comigo, mas eu gosto bastante daquilo que ele fala, o que ele fala para mim transmite verdade, né, transmite Jesus,
E se você conhece, reze mesmo, porque tá bem, um pouco preocupante, né, essa questão da saúde. Como expliquei, desde o ano passado ele tá aí meio doentinho, ele tem se recuperado bem, mas saúde sabe como é que é. Em tempos de hoje é ouro, né? Bem, falei. Hoje vocês podem ter reparado que eu falei de outros padres, né? Porque eu sempre falo dos mesmos. Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, né? Ótimos padres, mas agora eu tive que mudar o rol, inclusive para de repente atingir seu coraçãozinho, né? Para ver que, ó, tem outros padres que falam de outros assuntos, um exorcista, né? O outro da questão afetiva e sexual, da nossa sexualidade, né? Isso é muito importante também. Inclusive, o padre Rafael Solano, ele se baseia num material de João Paulo II chamado Teologia do Corpo, que existe em livro pela editora Ecclesiae. Aí eu sempre confundo as editoras, mas é um livrão. Ele é um livro bem substancioso, bem complicado até para fazer um entendimento. Juntou-se todo o material que São João Paulo II fez a respeito da sexualidade, da família, do celibatário, da pessoa, do homem, da mulher, do jovem e da jovem. E, e muitas vezes alguém precisa decodificar, entre aspas, né, para nós, porque senão fica difícil. E o padre Rafael Solano é, assim, um padre, apesar dele ser estrangeiro, ele dá grandes explicações, assim, de uma forma simples e sucinta, tá ok? Então, vale a pena. Dados os informes, então, desta terça-feira, vamos para a liturgia da palavra, tá? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é bem curtinha, está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 33, com o refrão: O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Aclamação. Mateus 4, versículo 4b. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O evangelho de hoje está em Mateus 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, certo? Eu poderia estar fazendo comentário, né? Os apontamentos, né, da meditação da palavra de hoje, mas eu vou me omitir neste dia. O que eu vou dizer é, se vocês repararam nesse domingo, né? Esse domingo é o primeiro domingo da quaresma, efetivamente demos início, demos o start, né, para esse período quaresmal, mas já começou na quarta-feira passada. Vamos lembrar que o evangelho foi Mateus 4, versículos de 1 a 11, né? E se vocês repararem, não sei se aconteceu na sua paróquia e na sua diocese, pelo menos aqui na nossa arquidiocese, eu vi em várias paróquias e santuários a apresentação dos catecúmenos. Então, domingo agora foi a apresentação dos catecúmenos. E esses catecúmenos não são aquelas criancinhas, são o resultado da catequese para adultos. São para receber o batismo e o crisma. Então, são dois grupos. Aqueles que vão ser batizados, mas já são adultos, têm seus padrinhos, inclusive, e os que vão receber a crisma, que passam pelo mesmo rito. E, pelo menos aqui, né, na minha região, na minha paróquia também onde eu fui, foi feita a apresentação dessas pessoas, eles fizeram o rito durante a missa, e isso vai perdurar todo o período quaresmal, inclusive podendo até mudar a liturgia da palavra, né, mas sendo fiel também, dando essa importância do batismo. E é interessante observar que o batismo para adultos e o crisma deles é um rito mais longo, né? Dura algumas semanas. E isso, por um lado, é uma coisa boa, porque dá mais valor, né, aos sacramentos que eles vão receber, né? Que um vai ser o batismo e o outro vai ser a comunhão e crisma, renovação do batismo, né? Então, observem, atentem na sua paróquia se está acontecendo esse rito, não digo ritual, esse rito. É interessante observar que quem acompanha, no caso, a TV Evangelizar, do padre Reginaldo Manzotti lá, hoje aconteceu, só que acho que não foi transmitido. Geralmente ele grava a homilia do domingo meses antes. Tá? Então esse aconteceu na missa das 9, eu acompanho ele nas redes sociais, então ele fez a apresentação do grupo, dos catecúmenos e dos futuros crismandos. Aconteceu na missa das 9, só que na TV, a missa, por incrível que pareça, né? Não sei se é transmitido a missa, mas eu sei que a homilia que aparece na TV às 8 horas do domingo, 8 horas da manhã, já é pré-gravado, tá? Então não ache estranho. Só quem mora aqui, que sabe dessa informação, tá? Mas você que de fora, que acompanha a programação do Padre Manzotti, aquela homilia já é pré-gravada do domingo, tá? Bem, então ficamos por aqui, então não achem estranho se durante esse período quaresmal vocês estarem observando essa inclusão dessas pessoas que estão até reafirmando o seu batismo, que querem ser batizadas, receber o crisma também. Não se chateiem, demora um pouco a missa, mas o importante é acolher nossos novos irmãos para nossas comunidades, né, paroquiais. E quem sabe não gere outras vocações também. Desejo a todos uma ótima terça-feira, uma ótima semana, uma ótima quaresma. Já dei todas as dicas nos áudios anteriores de como fazer um exercício espiritual. Isso vai depender bastante. E fiquem tranquilos, né? Esse é um momento de silêncio, de oração, como vocês podem ter observado, inclusive na missa dominical, os cantos são mais baixinhos. Baixinhos que eu falo não é no tom de cantar, mas dá para perceber que é uma coisa mais que evoca
a meditação mesmo, não é aquela coisa alegre, deixa a luz de Deus entrar. Não, você não vai ouvir deixa a luz de Deus entrar, porque não é o momento, né? Não tem o glória também, não é falado glória a Deus, isso só vai acontecer depois da quaresma, é um momento de reflexão, de autopenitência mesmo, até mesmo durante a missa, tá? Então, a paz de Cristo esteja com todos.